tá rolando um jogo de rouba-monte entre os planos de saúde. Se você já jogou rouba-monte, sabe que para ganhar a partida você precisa conseguir puxar a pilha de outro competidor. E precisa ser certeiro. E a Amil, sob o comando do José Serpieri Filho, o Júnior, entrou nesse jogo para valer. Os dados da ANS analisados por bancos mostram que a Amil foi a operadora que mais ganhou clientes no país em 2025. Foram mais de 874 mil até novembro, somando planos médicos e odontológicos. Um avanço que veio principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Esse detalhe é chave porque é justamente aí, nos planos de entrada mais populares e de grande volume, que a concorrente Apvida sempre foi mais forte. Um recorte dos dados do setor ajuda a mostrar o momento da disputa. Em novembro, enquanto a Apvida, dona da maior carteira do país, perdeu 18 mil beneficiários, a Amil avançou. Nesse spotlight, a gente vai entender a estratégia de jogo nesse rouba-monte. Como que a Amil voltou a crescer depois de anos sendo vista como um negócio combalido? Quem é o empresário que apostou todas as fichas ao comprar a operadora? E o quanto o bom momento da Amil é só um lance de sorte ou se é mesmo uma virada de verdade no negócio? A Amil nasceu em 1978, fundada pelo médico Edson de Godoy Bueno. É a mesma família Bueno que é dona da empresa de diagnósticos DASA. Bom, mas a Amil começou em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e cresceu até se tornar uma das maiores operadoras do país. Em 2012, a companhia foi vendida para a americana United Health por cerca de 10 bilhões de reais. E por mais de uma década, a Amil viveu esse ciclo, uma grande operadora brasileira sob o controle de uma gigante global. Só que no fim de 2023, essa história mudou de novo. A United decidiu vender o negócio. E quem apareceu para comprar foi o José Seripieri Filho, o Júnior. O acordo foi de 11 bilhões de reais, cerca de 2 bilhões pagos em dinheiro e o restante na forma de dívidas e obrigações financeiras assumidas na transação. Para levar a empresa, ele precisou desbancar outro interessado conhecido no mercado, Nelson Tanuri. Foi um movimento enorme, não só pelo tamanho, mas pelo risco também. Até porque sai muito caro comprar uma operadora grande, com dívida relevante e num setor em que o custo médico pode explodir a qualquer hora e a precificação errada também é uma dor de cabeça. Júnior é pouco conhecido do grande público, mas é um empresário muito influente. A trajetória dele ajuda a explicar porque essa aposta faz sentido na cabeça dele. Nos anos de 1990, ele começou como vendedor de planos de saúde na Golden Cross. Em 1997, ele fundou a Qualicorp e popularizou um modelo que cresceu no país, o Plano Coletivo por Adesão. Profissionais liberais e autônomos pagavam caro para ter um plano de saúde individual, mas se eles se associassem por meio de uma entidade de classe, teriam mais força para conseguir planos coletivos. Fazendo a conta, ficava mais barato para todo mundo. Aí a Qualicorp atuava como uma intermediária, conectando esses clientes às operadoras de planos de saúde, e foi um sucesso. A Qualicorp atraiu investidores como a General Atlantic e a Carlyle, abriu capital em 2011 e fez do Júnior um bilionário. Ele saiu da empresa em 2019 quando vendeu sua participação remanescente para a Redditor. No meio desse caminho, ele também atravessou turbulências pessoais e reputacionais, que o tiraram dos holofotes por um tempo. Júnior foi preso em um dos desdobramentos da Operação Lava Jato, acusado de Caixa 2 na campanha de José Serra no Senado em 2014. Fechou um acordo de delação premiada e pagou mais de 200 milhões de reais em multas. Ele tentou voltar ao setor de saúde com um projeto próprio, Que Saúde, voltado ao público premium. O projeto enfrentou dificuldades e acabou vendido à Health Tech Alice em 2023. Foi justamente o mesmo ano em que ele fechou a compra da Amil, o que virou sua maior cartada. A compra da Amil foi um retorno do Júnior ao setor, um passo enorme. Ele apostou alto no negócio, com a lógica de reestruturar a operadora, reduzindo custos e vendendo mais. Para tocar essa nova fase, ele trouxe o Renato Manso para ser o CEO, um executivo que já tinha trabalhado com o Edson Bueno lá atrás e que voltou com a missão de resgatar uma cultura mais pé no chão, mais operacional, de antes da United. E o Júnior também puxou gente de confiança da sua época na Qualicorp. Aí a Amil fez uma joint venture hospitalar com a família Bueno, aquela mesma que fundou a Amil,
que agora está nas mãos do Júnior. Nesse caso, foi uma sociedade entre a Amil e a Dasa. Nasceu ali a Rede Américas, 25 hospitais, mais de 4.000 leitos, com bandeiras bem conhecidas em São Paulo, como Santa Paula, Leforte e o 9 de Julho. A Amil passou a dar mais ênfase aos produtos regionais e principalmente ao plano de entrada, uma categoria mais barata e mais competitiva. E esse é um detalhe chave. É justamente aí que a Apvida sempre foi mais forte. Plano popular, ticket médio menor, muita escala. E essa disputa acontece num timing bem particular, porque a Apvida atravessa um inferno astral. A integração com a Notre Dame Intermédica foi mais complexa do que o esperado. Os custos seguem altos, a empresa tem gasto mais para investir em novos hospitais, teve troca no alto comando, e a ação da empresa da família Pinheiro tem derretido. Do lado da Amil, a estratégia comercial foi redesenhada para ficar mais simples. A operadora organizou o portfólio em 3 categorias: ouro, prata e bronze. E o CEO Renato Manso diz que o plano bronze, que é a categoria de menor preço, foi o que virou o carro-chefe das vendas. Ainda segundo ele, o que acelerou as vendas foram principalmente os planos para pequenas e médias empresas e o coletivo por adesão. A Amil diz que 80% das vendas em 2025 vieram dessa nova grade de planos. Os dados fechados de 2025 ainda não foram divulgados, mas a estimativa do mercado é de que a receita da empresa teria somado algo perto de 32 bilhões de reais no ano passado. E tudo isso está acontecendo em lugares que realmente mudam o jogo. A Amil afirma que foi a operadora que mais cresceu no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília. Ela defende que virou líder no mercado carioca e vice no paulista. Entre janeiro e novembro de 2025, o crescimento foi de 13%, contra 2% na média do setor. A Amil diz que o avanço das vendas veio também com uma queda de cancelamentos. Os dados da ANS mostram que, de novembro de 2024 para novembro de 2025, os cancelamentos caíram 34%. Mas a virada da Amil não veio sem ruído. Logo após a venda da operadora, no fim de 2023, a empresa virou alvo de denúncias de cancelamento unilateral de milhares de contratos de planos coletivos por adesão. Sim, um dos modelos de plano que tem sustentado seu crescimento recente. Muitos desses cancelamentos envolviam crianças autistas, idosos e pacientes com doenças raras. Teve protestos e até políticos falando sobre o tema. Apesar da cicatriz reputacional, a gestão argumenta que o endurecimento no controle dos custos médicos e a revisão de preços por produto foram essenciais para recompor o equilíbrio econômico da carteira. E que essa disciplina, no fim, se sobressaiu ao desgaste de imagem. Só que tem ainda outro ponto na melhoria dos números da Amil que está deixando uma pulguinha atrás da orelha de alguns gestores. É que parte relevante dos novos clientes ainda está no período de carência. Na prática, isso significa que a receita cresce mais rápido do que a despesa, porque muita gente ainda não usa plenamente os serviços. Só que em algum momento, esse período de carência acaba. Esses clientes passam a usar mais serviços e aumentam os custos. Para essa roda da bicicleta continuar rodando, a Amil vai ter que pedalar bastante. Ou, sendo mais direta, não dá para a Amil perder o ritmo na inclusão de novos clientes na base, ou a pressão de custos vai ser grande. Alguns gestores de mercado se preocupam com o que vai acontecer quando a conta começar a virar. Isso porque observam esses gestores, a Amil está crescendo ao tomar cliente da Apvida, que oferece um serviço mais restritivo e opera um modelo extremamente austero de custos. Só que a estrutura da Amil se parece muito mais com a da Sul América, por exemplo, de mais oferta de serviços e, portanto, mais custos, do que com o modelo da Apvida. Talvez a Amil esteja vivendo o melhor momento da rodada, mas o jogo de verdade é sustentar isso quando a carteira amadurecer, quando o custo médico apertar e quando a concorrência reagir. No Rouba-Monte, você pode ter uma rodada excelente e ainda assim perder a partida. O Júnior fez uma aposta arriscada ao comprar uma operadora grande e endividada. Por enquanto, ele tem colhido seus ganhos. Mas o teste de fogo é saber se a Amil vai mesmo além de uma rodada boa e consegue fazer esse crescimento ser mais do que um mero lance de sorte.